Eu vou mudar a sua visão sobre o que é ser um vendedor de curso, sobre criação de conteúdo, sobre o que envolve o mundo de infoprodutos. Hoje, se você chegar numa pessoa e chamar ela de vendedora de curso, seria melhor você chamar ela de golpista, de mentiroso, que eu acho que seria menos pejorativo para a pessoa. As pessoas se doem quando você liga elas a esse termo. Só que, cara, você percebe que a gente torna uma coisa boa, uma coisa que deveria ser boa, em algo ruim? Eu sei que isso não é culpa das pessoas, porque existe um porquê das pessoas enxergarem vendedores de curso como pessoas golpistas, como pessoas mentirosas, mas nós temos a incrível capacidade de tornar algo bom nós brasileiros. A gente tem a capacidade de tornar algo bom, algo que se trata de evolução, em uma coisa ruim, em uma coisa de retrocesso. E enxergar vendedores de curso como algo ruim ou como algo pejorativo é um desses processos de retrocesso. Não é muito extraordinário ligar o brasileiro ao retrocesso, porque nós somos um povo que demora muito para entender novas tendências, entender o mecanismo do mercado, a gente demora muito para se mexer. Há cerca de um mês, tem uma história que complementa isso daí. Eu estava conversando com a minha madrasta num jantar que a gente estava tendo na casa do meu pai, e ela comentou de uma experiência que ela teve de intercâmbio nos Estados Unidos lá em 2005. E algo que ela comentou que me chamou a atenção foi que já em 2005 os americanos estavam muito habituados à rede social e já era uma coisa que estava muito fragmentada na sociedade, já era algo normal. Em 2005 aqui no Brasil, a gente nem sonhava que a rede social ia ser o que se tornou. Óbvio que tem uma questão social, né? Não era qualquer pessoa que tinha um computador, não era tão fácil quanto para um americano ter acesso à internet, acesso a um computador. Porém, já existiam rumores disso daí. Se você vê uma entrevista do Marcelo Taz até, ele conta, óbvio, foi num processo um pouco mais atrás, foi sobre a internet, mas ele fala quando ele teve a experiência de ver o lançamento, o rumor sobre o lançamento da internet numa viagem que ele foi lá nos Estados Unidos, e ele chegou falando aqui pro professor da faculdade dele, e o cara fez descaso do que ele falou, porque faz parte da nossa característica, a gente é meio acomodado do nosso estado atual. E aí quando a gente vai se mexer, quando a nova onda já chegou, quando algo novo já aconteceu e a gente precisa meio que se mexer, não pela questão de antecipação, mas pela questão de urgência. Antes de eu dar continuidade nesse vídeo, meu nome é Lucas, eu tenho 26 anos e há 3 anos eu fiz uma transição completa de carreira. Eu saí do mundo corporativo, do CLT, para trabalhar 100% com digital. E hoje a gente vai bater um papo, vai trocar uma ideia para quebrar esse paradigma de que ser um vendedor de curso é algo ruim. Primeiro a gente precisa entender aonde que esse estigma começou. Lá na pandemia, a gente passou por uma fase bem complicada em vários aspectos. E um dos pontos, além de toda a história que a gente já conhece sobre a pandemia, um dos pontos que a gente teve foi que a sociedade ela ficou muito fragilizada em muitos aspectos. Então, pô, um pai de família que trabalhava de segunda a sexta, tinha um emprego fixo, foi demitido por uma empresa que tomou essa decisão de demitir funcionário e o cara ficou sem emprego. Ou uma mulher que trabalhava também ficou desempregada. E aí, meio que um problema desencadeia o outro. Se a gente tem um problema acentuado financeiro, você vai ter outros problemas desencadeados ali na sociedade. Então, um problema que já existia, porque a questão financeira no Brasil sempre foi uma dor latente das pessoas, ela foi se desencadeando e desenvolvendo novos problemas tão complexos quanto. E imagina comigo, uma pessoa que estava empregada, que tinha que pagar estudo de filho, pagar conta, comida, tudo que envolve o custo de vida de uma pessoa, ficar desempregada, dentro desse contexto de caos global, não é só o bolso da pessoa que vai doer. Vários problemas psicológicos vão surgir. A pessoa provavelmente vai ter outros problemas físicos, você vai ter mais pessoas engordando, você vai ter mais pessoas desenvolvendo doenças. E a pandemia ela foi um pico além da questão de números ali de mortes que a gente teve,
foi um momento que expôs ainda mais fragilidades da sociedade. E no Brasil não foi diferente. A gente teve esse contexto muito forte, muito acentuado. E em que momento ser um vendedor de curso se tornou algo ruim? Na pandemia, a gente teve o surgimento do marketing digital. Então, com esse movimento de muitas universidades levando o curso ali para o EAD, as empresas tornando o modelo de trabalho um modelo de trabalho híbrido ou até mesmo 100% home office, abriu a porta para o marketing digital, porque foi um modelo que a sociedade ela se adaptou a essa forma de sobrevivência. Então as pessoas começaram a achar cada vez mais normal comprar um curso, fazer uma faculdade à distância, algo que não era normal antes da pandemia. Com a abertura desse mercado do chamado marketing digital, que é o que as pessoas denominam por aí, veio também os ratos da história, que eu gosto de nomear. Eu gosto de fazer esse comparativo com ratos porque coloca na sua cabeça, sempre que tiver dinheiro na mesa, sempre que tiver dinheiro envolvido, vão ter pessoas querendo sugar, querendo usar sistemas que estão funcionando para sugar, tentar dar golpe, tentar passar a perna nos outros. Esse cenário global, mais esse desenvolvimento do digital, criou um cenário perfeito para essa galerinha aí do black no marketing digital, que o pessoal gosta de denominar. Criou um cenário perfeito para essas pessoas usarem as dores que já estavam muito evidentes da sociedade, das pessoas, para vender ofertas mentirosas, ofertas enganosas. Não é nem mentirosa, né? Enganosa. Pelo menos eu que trabalho com isso há 3 anos, eu já vi muitos absurdos no mercado digital. É gente vendendo cura para doença que não existe cura, é gente vendendo receita milagrosa para a pessoa perder peso, para perder barriga, para curar de diabetes, para curar disso e daquilo. É gente vendendo fórmula de como ganhar dinheiro fácil. Na pandemia a gente teve esse boom de pessoas vendendo plataformas e vendendo métodos para o pessoal ganhar dinheiro, porque foi uma forma meio que oportunista que esses caras encontraram de usar um sistema que já estava caindo ali na normalidade para as pessoas, usar esse sistema para vender essas mentiras. Então, além do sistema digital já estar sendo mais já estava sendo mais aceito pelas pessoas, existia a questão de que todo mundo meio que ficou amontoado nas redes sociais. Então as pessoas elas passavam mais tempo nas redes sociais, teve o pico ali do surgimento de influenciadores e isso foi mais um dos fatores de unir esses 3 pontos, a dor das pessoas, um sistema sendo desenvolvido, que era o sistema de cursos e entregas digitais, junto com o amontoado de pessoas na rede social, foi o cenário perfeito para essas pessoas criarem golpes e inundarem as redes sociais de anúncios mentirosos. E aí, a pessoa que estava nessa época vendendo curso, que estava construindo nome no mercado digital, essas pessoas ficaram meio que sem defesa. E qual que foi o mecanismo de defesa delas? Vou criar ofertas tão agressivas quanto o que está rodando. Porque talvez nesse momento essas pessoas não enxergavam uma outra forma de contornar esse movimento de mercado. Foi possível ver muitos profissionais bons, muitas pessoas que tinham e ainda têm muito a agregar, muito conhecimento, construindo ofertas e promessas que ficavam numa linha muito tênue entre algo fraudulento, entre algo antiético para algo bom, para algo que realmente fosse cumprir aquela promessa do produto. Então foi o mecanismo de defesa que esses infoprodutores encontraram de sobreviver num mercado que estava sendo inundado de golpista. Isso daí foi um ponto bem ruim. Foi ruim porque esse movimento foi gerando mais pessoas frustradas e se tornou meio que um movimento. O brasileiro ele já é acomodado por si só. Se ele compra um curso se ele compra um curso ou algum outro tipo de produto, uma mentoria, falando que ele vai ter um resultado específico, a oportunidade que essa pessoa tiver de se escorar de terceirizar os problemas dela para outra pessoa, ela vai fazer isso. E é o movimento que aconteceu.
Essas pessoas, esses infoprodutores tiveram que criar ofertas muito agressivas, as pessoas não conseguiam ter resultado, porque não é simples você ter resultado em qualquer coisa da sua vida, seja no marketing digital, seja para ganhar dinheiro, seja para aprender uma coisa nova, não é simples você ter resultado rápido. Só que essas pessoas acharam uma forma só de terceirizar essa responsabilidade delas e jogar no infoprodutor. Então, na minha visão, não foi uma estratégia certa esses infoprodutores quererem jogar o mesmo jogo da galerinha do Black, mas foi um mecanismo de sobrevivência. E aí você cria esse estigma de que o vendedor de curso é algo ruim, o vendedor de curso é um golpista, o coach é uma figura de um charlatão que quer ficar enganando as pessoas. E esse movimento, esse estereótipo ganhou força dentro do mercado digital. E qual que é o ponto ruim disso? Cara, existem muitas pessoas boas que têm muito potencial de construir negócios digitais que sejam extremamente lucrativos, mas que não fazem isso porque ou porque saíram desse mercado já pelo estigma criado em cima do vendedor de curso, ou sequer elas vão entrar, sequer elas vão se colocar nessa posição de ser comparado a um golpista. E eu entendo essas pessoas, eu entendo esses profissionais. E aí o que eles fazem? Migram para o mundo corporativo e deixam limitado ao ambiente corporativo todo o conhecimento delas. Um dos propósitos que eu me dispus a começar a criar conteúdo foi para que eu criasse um conteúdo que despertasse essas pessoas para voltar a olhar para o mundo dos infoprodutos com outros olhos. A gente tirar esse estigma do vendedor de curso ser uma pessoa golpista e de fato criar uma visão dessas pessoas que elas podem de fato criar valor e criar muita solidez e consistência no mercado digital. Tanta consistência quanto no mundo corporativo. E é nesse ponto que a gente chega nessa transição do mercado de criação de conteúdo para profissionais que eu enxergo. Depois que as pessoas criaram esse estereótipo de vendedor de curso ser golpista, meio que os especialistas e os infoprodutores que ficaram nesse mercado e que ficaram atrelados a essa imagem, eles começaram a se comportar meio como professores chatos. Tanto a identidade, o posicionamento que esses caras adotaram, quanto a forma de criar conteúdo, eu acho que ficou muito quadrada, ficou muito mecânica, ficou uma coisa com uma armadura muito forte. E eu enxergo que esse comportamento de se transformar no professor chato criou esse espaço de mercado na criação de conteúdo. Porque o mecanismo de todas as redes sociais, independente do público, independente do formato da rede social, vai ser o mesmo. Vai ser reter a atenção das pessoas, conseguir fazer você ficar preso o maior tempo possível naquela rede social. Tanto os infoprodutores novos que chegam, as pessoas que querem vender infoprodutos, quanto as pessoas que ficaram desse mercado, elas perderam meio que a mão de como criar conteúdo. E hoje as pessoas não param mais para ouvir alguém falando sobre algo profissional na internet. E quando param, elas param para criticar. E eu entendo isso de certa forma, porque as pessoas, hoje elas querem falar sobre algo que não está na alçada delas, sabe? Que não... às vezes ela não tem nem conhecimento de causa, ela não tem experiência para falar, mas ela precisa se portar como uma pessoa bem-sucedida, como uma pessoa que já construiu um negócio multimilionário, ela precisa se comportar como isso, porque senão as pessoas não param para ouvir. Assim, o mínimo de pessoas que restaram, que dão ouvidos para os especialistas chatos, para os professores chatos, são aquelas pessoas que param porque elas são impactadas por aquilo que aquelas pessoas mostram e não pelo que elas são. Pô, a pessoa mostrou que tem um carro bom, que tem uma casa boa, que viaja o mundo inteiro, e falou para você que fatura 7 dígitos no digital por ano ou por mês. Você vai parar para escutar essa pessoa. Você não vai parar para escutar essa pessoa pelo conteúdo que ela vai agregar ali. Então o mercado de infoproduto, ele ficou muito resumido a essas coisas. E aí por isso que eu comparo a um professor chato, porque tem um excesso de autopromoção. Você já teve aquele professor que ficava colocando o currículo na mesa e queria que você prestasse atenção ou desse crédito para ele pela história dele ou
pelo tanto de experiência que ele tinha, pô, tô pouco me importando com o seu currículo, tô pouco me importando com seus números, eu quero ver se você tem conteúdo, se você tem coisas boas para ensinar, independente do estágio que você esteja. E é aí que entra o grande gap do mercado de criação de conteúdo para mim. Eu vejo que hoje existe um mercado de criação de conteúdo em tempo real. Eu enxergo que essa vai ser, não a onda, não é onda, eu não gosto desse termo, mas a fase do mercado digital onde muitas pessoas, se souberem aproveitar, vão ser bem-sucedidas. Você tem que entender que, independente do estágio que você esteja, se você for um mega empresário ou se você for uma pessoa iniciante, vão ter pessoas que vão estar atrás ou no mesmo estágio que você. Independente do estágio que você esteja, você pode agregar e ensinar outras pessoas. Eu acho que falta um pouco só de leitura do pessoal que está hoje no marketing digital para entender e saber só posicionar qual é a solução que ela vai oferecer. Ao invés de querer fazer uma coisa muito complexa, ao invés de oferecer um produto que você não tem conhecimento de causa, você poderia estar compartilhando o seu crescimento em tempo real. Você poderia estar compartilhando os seus insights, a sua evolução em tempo real. Seja se você está construindo uma empresa, seja se você quer se tornar um especialista em inteligência artificial, ou se você, cara, se você tem muita experiência dentro do mercado corporativo, existe espaço em todos os cenários, porque alguma coisa você conhece, alguma coisa você domina, e existem pessoas querendo aprender isso daí. Você não precisa ficar olhando para aquela fatia de mercado onde as pessoas podem te chegar como um puto especialista. Você pode ser esse especialista, mas se você não for, existe uma fatia de mercado para você, independente do estágio que você esteja. E as pessoas que souberem identificar isso daí e começarem a se posicionar nas redes sociais, posicionar as suas soluções compatíveis com seu nível de conhecimento, compatíveis com seu nível de vivência, ou seja, passei por isso já ou não? Será que eu tenho capacidade de ensinar alguém sobre isso ou será que sobre esse assunto aqui eu só preciso comentar sobre ou falar o que eu penso sobre, ao invés de querer ensinar as pessoas, sabe? E se comportando e tendo essa visão e sabendo fazer esse ajuste, eu acredito que muitas pessoas, independente do assunto que você domina, independente do mercado que você está, muitas pessoas vão crescer no mercado digital, porque se posicionando dessa forma, aí sim eu acredito que as pessoas vão parar para te escutar. E assim, para fechar essa conversa aqui, cara, se você tem conhecimento em alguma coisa, se você domina algum assunto, se você trabalha numa empresa, cara, começa a compartilhar isso, começa a criar conteúdos, criar valor em cima do que você conhece. Se você não conhece nada, começa a compartilhar o seu aprendizado, os insights que você tem aprendendo alguma coisa, porque independente do estágio, se você está no estágio de ensinar ou de compartilhar aprendizados, vão ter pessoas, certamente, eu te garanto isso daí, vão ter pessoas querendo aprender com você. E esse vídeo aqui que abre os vídeos do meu canal é sobre isso, é sobre te incentivar a tomar essa atitude de se posicionar. É algo que eu estou fazendo também por mim, é algo que eu tô tomando essa atitude, eu sei o quanto que é difícil, eu sou uma pessoa meio low profile, meio não, eu sou muito low profile. Eu não sou muito habituado a falar com câmera, nada do tipo. Acredito que deu para vocês perceberem isso nesse vídeo, mas eu estou me esforçando para isso. Acredito tanto nesse mercado que eu tô aqui fazendo isso daqui junto com você e eu quero saber se você concorda comigo, se você tem uma visão pra gente trocar uma ideia nos comentários, deixa o seu comentário nesse vídeo, me fala a área que você trabalha, o que você conhece, vamos trocar uma ideia, quem sabe eu posso te ajudar a criar uma forma de você se posicionar, te dar uma ideia, você pode me ajudar também a compartilhar as coisas aqui com vocês e se você curtir esse vídeo também, vamos seguir o script de todo youtuber. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, vai me dar uma força enorme. Se inscreve para você acompanhar os próximos vídeos, eu vou tentar postar o máximo possível aqui. E é isso aí, além disso,
Eu tô criando uma newsletter também no Substack, eu vou deixar o link dessa newsletter aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar o link da minha rede social também. Eu sei que eu já estou te pedindo demais, mas se você puder se inscrever na newsletter, me acompanhar no Instagram e me acompanhar no YouTube, vai ser ótimo. Espero que seja ótimo para você também, porque a partir de agora, meu propósito aqui nessa rede social, no YouTube, em qualquer outra rede social, vai ser criar muito valor para você sobre o que eu conheço, o que eu domino e tudo que eu vivi até hoje.